Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, você que trabalha em oficina ou você que tem oficina mecânica, eu não sei como funcionam os seus procedimentos aí na empresa nessa situação que eu vou contar. Um exemplo: você deixa o carro na oficina. Vamos supor, para fazer eu vou dar dois exemplos. Agora eu acabei de pensar em outro exemplo, eu vou dividir esse exemplo em dois. Você deixa para fazer retífica de motor, só cabeçote, bloco, trocar um comando, trocar um vira, trocar bronzina, enfim. Vai fazer um serviço relacionado com retífica, relacionado com motor, peça mecânica, né? De desmontagem de motor ali, que você tem que seguir uma norma BNT. Beleza, trocou a peça. Ah, vai trocar ali um joguinho de bronzina. Beleza, troca ali um joguinho. Ó, filha da puta, mano. Para na frente e vai reto ainda. Aí, beleza. Como funciona? Eu gostaria muito de saber, principalmente a opinião de cliente. É importante saber, não é que eu vou seguir. Quero saber. Ah, Renan, pra mim o certo seria fazer isso. Porque eu também preciso saber quanto que eu devo cobrar. Porque dependendo do tanto de cliente que me falar certas coisas, eu tenho que aumentar minha mão de obra. Ou diminuir. Tem cliente que fala assim, não, eu acho que o correto é fazer isso. Beleza, se eu cobro 150, 100 reais a hora, eu vou cobrar 200, 250. Beleza? Se eu ver que cliente quer que age assim, eu ajo. Vou cobrar o dobro, o triplo, 10 vezes mais, 15 vezes mais, enfim. Ou eu mudo a forma de fazer o serviço, em vez de fazer... Por exemplo, hoje a gente não faz mais serviço de retífica parcial. Só cabeçote, por exemplo, a gente não faz. É completo, para evitar problema. O cliente quer que faz parcial, beleza. Aí eu pego, falo que eu vou levar todo o motor para retífica. Todo o motor, responsabilidade da retífica. Não é que a responsabilidade eu não vou ter, claro que eu vou ter. Só que se precisar de garantia depois, o cliente sabe, ó, eu levei na retífica. Ai, caralho, quem é aqui? Eu levei pra retífica. Então deu problema, beleza, traz o carro pra mim. E eu vou chamar a retífica pra retífica fazer a garantia. Aí, caralho, quem tá mandando mensagem? Manda mensagem, não, mano, que ódio, mano, de gente assim, velho. É motoqueiro doido, tudo apagado. Caralho, manda mensagem pra mim agora, quer ver? Renan, oi, boa noite, Renan. Uma mensagem cada. Oi, mensagem, boa noite, mensagem, Renan. Ah, pelo amor de Deus. Enfim. Não me fala que. Quantas. Ah, tá, quantas vezes, tá. Tá. Enfim. Então, rapaziada. Vamos supor, você deixou pra fazer retífica voltando. Para eu te. Ah, tá. Desculpa, rapaziada, um vídeo meio esquisito, mas é que eu tô lendo a mensagem que tá chegando aqui no WhatsApp. Aí, beleza, você deixou pra fazer retífica. Fez a retífica, a oficina terminou de montar o motor. Acendeu uma luz de injeção. Essa oficina é correto, é justo, honesto, ético, moral, transparente, enfim, o adjetivo que você quiser. Coloque o adjetivo aqui, ó, Renan, eu acho correto conforme a lei, mas acho errado moralmente, acho correto nisso, acho errado para isso. Enfim, o que a oficina tem que fazer? Essa oficina ela tem que te repassar, ela tem que repassar o orçamento, e é correto passar o orçamento pro dono do carro e ver se o dono do carro vai aprovar, ou já tem que estar incluso no valor do serviço. Vai fazer retífica, ó, retífica de cabeçote. Beleza, eu vou colocar aqui isso. Aí, sei lá, aí monta o motor. O motor chegou, o carro não liga. Vamos supor que chegou no guincho. Vamos pôr uma situação mais crítica ainda. Que ano passado chegou muito assim. Chegou no guincho. O cliente deixou chegar no osso. Parar o motor, travar o motor, quebrar o motor. Aí chegou pra gente. E aí você não tem como fazer diagnóstico. Como é que você vai fazer diagnóstico correto, completo, sendo que o carro não tá ligando? O carro não liga. Como é que você vai fazer um diagnóstico correto e completo? Pera aí, rapaziada, deixa eu desligar a luz. Tem um monte de motoqueiro do lado, um monte de gente. Eu tenho vergonha. Então como você vai fazer um diagnóstico correto de um motor? Correto e completo. Sempre deixar essas duas palavras pro cliente. Diagnóstico correto e completo. Como você vai fazer um diagnóstico? O carro não liga. Enfim, eu acho um pouco difícil. Eu acho difícil. Tô falando acho impossível. Acho um pouco difícil.
Nossa, o farol da Dodge Ram 1500, esse farol é lindo, mano. Olha, essa Ram, um dia eu vou ter uma Ram 1500 dessa aí, ó. Essa Ram é maravilhosa, puta que carro maravilhoso. Ah, não, não é Ram, não. Isso aí é Rampage. A Ram 1500 é maravilhosa. Mas eu vou ter uma dessa. Só aguardo. E aí, o que tem que fazer? Acender uma luz de injeção. Eu vou ter que ligar pra você, ó, bobina. Porra, Renan, agora condenando bobina. Porra, Renan, não deu pra testar antes. Porra, Renan, que não sei o que. Então, deixe claro. Você deixa claro na sua ordem de serviço que se o carro não estiver ligando, eu deixo. Mas eu comecei a anotar em 2022. Eu não deixava essa ordem de serviço. Eu fui e criei essa ordem de serviço. Essa ordem de serviço não, eu criei essa observação de o carro que chega sem ligar pra gente. O carro chegou, não tá ligando, não tá rodando, não tá funcionando, não tá circulando, não tem possibilidades de movimentação. O carro não esterça, ele não anda porque semi-eixo quebrou, triseta, tulipa, enfim. Hoje eu tenho essa observação. Mas como é? Você acharia normal te ligar, passar, ó, agora precisa de jogo de vela. Ah, Renan, mas daria pra ver antes. Sim, verificar, posso até testar no multímetro e tal. Só que é diferente no funcionamento do motor. Infelizmente é assim. Não gostaria que fosse. Eu pegava no pé de mecânico. Pô, testa a peça. Ah, Renan, mas tá bom na bancada. Coloca no carro, sei lá por quais caralhos, no carro, a peça na bancada é no carro não. No carro acontecia alguma coisa. Testava chicote, testava isso, testava módulo, testava não sei o que. Beleza. Na bancada, excelente. Mas no carro não, infelizmente. Ah, Renan, cada 10 peças que testa assim, quantas que dá para que no carro apresenta defeito, não funciona corretamente? Cara, cada 100, 2 peças. 3 peças. Estourando 3 peças, vamos estar alto. 3 peças. Testa na bancada, tá boa, no carro não tem o comportamento esperado, aguardado, né, necessário. Então são raros casos, a cada 100, 3 pra mim, tá? Mas eu sempre fico nessa dúvida, porque cada cliente é um cliente, né? Por isso que quando a gente não pode agir de forma universal, porque cada cliente é cada cliente. Tem cliente que prefere, que ele não vai ligar, ele vai falar, não, é correto, não teve como você testar, tal, beleza. Lógico que você tem que deixar isso avisado antes, né? Ó, não vai ter como eu testar agora, não vai ter como eu fazer isso. Quando montar o motor, eu vou verificar várias coisas. Então o carro precisa estar ligando. Deixar claro na sua ordem de serviço. Nós só faremos, não é que é possível, não. Nós só faremos os diagnósticos completos e corretos depois que o veículo estiver funcionando, depois que ele estiver ligado, depois que ele der condições, depois que o veículo nos oferecer as possibilidades de realizarmos os diagnósticos de formas corretas e completas. Então tem que deixar muito bem claro, com as palavras mais formais possíveis. O máximo de formalidade que você escrever, que você colocar é melhor. Mas eu quero realmente eu quero entender de oficina mecânica, eu quero entender de cliente, como é que funciona. Como é que você gostaria que recebesse esse orçamento? Não, foi avisado, tudo bem, eu entendo. Depois que montou o motor, começou a apresentar defeito no radiador. Depois que montou, começou a apresentar defeito no ar quente, no radiador do ar quente. Depois que montou, o corpo de injeção apresentou defeito. Depois que montou, enfim. Então, deixar claro, porque é sempre muito complicado. Você fala isso com o cliente, cada cliente tem uma opinião. Se eu perguntar isso para 100 clientes lá na minha oficina, eu vou ter no mínimo umas 25 informações diferentes. Umas 25 visões de mundo diferentes. Visões de mundo diferentes não, diferentes visões de mundo, né? Vamos colocar na sequência certa. Que o português já é ruim, né? Então ainda falando mais feio ainda é foda. Então, a gente tem muitas visões. Nossa, olha o Subaru WRX, aí, carro lindo da porra. Puta que pariu. Subaru, como eu te amo. Nossa senhora, que carro lindo, velho. Nossa, Subaru é tesão demais de carro, velho. Nossa, parabéns o dono desse carro. Não sei quem é, mas parabéns. Então, como você gostaria
de receber. Ah, Renan, eu vou na sua oficina, eu gostaria de receber assim. Às vezes eu não sou advogado. Às vezes um advogado pode me responder: Renan, pela lei, você fez o orçamento inicial, você tem que colocar. Ou as possibilidades. Por exemplo, o meu irmão coloca, eu não coloco. O meu irmão, quando vai fazer um orçamento de retífica, ele já... Orçamento em geral, por exemplo, o cliente quer que faz troca de caixa de direção. O meu irmão já coloca. Depois de sanar os defeitos da caixa de direção, iremos analisar amortecedor, iremos analisar bucha, analisar isso. Então, existem possibilidades do orçamento aumentar, né? O orçamento sujeito a alterações, mas não somente a frase de orçamento sujeito a alterações, deixar claro até mesmo o que pode ser incluso nesse orçamento. Porque você coloca orçamento sujeito a alteração, ainda dá margem para cliente mau caráter. Só essa frase dá margem. Então, quando você tem que sempre achar que está lidando com cliente mau caráter. Então você não pode dar brecha. Então, orçamento sujeito a alterações. Por quê? Porque pode surgir vela, pode surgir cabo, pode surgir bobina, pode surgir vazamento, pode surgir isso, pode surgir aquilo, enfim. Então deixa o máximo de coisas possíveis. Nossa, cara, não canse de digitar. Não canse de escrever. Não canse. Compre uma caneta boa, compre um teclado bom, um mouse bom, enfim, escreva o máximo possível, tá? Pergunte: Renan, eu não tenho muito estudo, não sei como é que escrever. Chama seu filho, chama sua filha, sua esposa, parente, vizinho, amigo, para você escrever o máximo possível. Não importa, não ligo. Eu não ligo, eu ligava. Eu quero que se foda hoje, eu não tô nem aí. Eu gosto é quando o cliente reclama que tem observações demais. Renan, tem muita observação na OS. Graças a Deus, ainda bem. Eu quero pecar pelo excesso, não pela falta. Então deixa o máximo de coisas anotadas. Pode surgir isso, pode surgir aquilo. Eu vou reparar. Eu vou reparar a caixa de direção. Eu vou reparar isso. Só que sempre, outra coisa que eu já falei, fiz um vídeo exclusivo sobre isso. Jamais dá 100% de chance, de certeza que o problema vai ser solucionado. Eu vou reparar a caixa de direção. Sim, tem 99% de chance, de possibilidades de ficar zerado. De a gente colocar no carro, testar e parar vazamento, parar barulho, mas tem 1%. Não posso, 100%, só Deus sabe. Eu não tenho, como é que eu vou dar 100%? É uma peça. Pode colocar no carro, você anda, enfim. E não sei se você terceiriza ou repara, a maioria das oficinas terceiriza reparo. Então você não sabe como é que foi feito, ela tá na sua mão. Você tem que colocar no carro e andar. Colocar com o peso do carro, fazendo curva, o carro torcendo pra cá, torcendo pra lá. Então você tem que sempre... Ai, a polícia nem tinha visto. Você tem sempre que pensar nessa possibilidade, Você vai torcer o carro pra cá, ver se o carro vai... Opa, a caixa de direção tá fazendo barulho. Colocou a caixa de direção, a caixa tá boa. Mas agora começou a fazer barulho em bieleta. Começou a fazer barulho em amortecedor. Troquei a caixa de direção, agora a bucha de bandeja tá fazendo barulho. Agora eu comecei a ouvir um barulho. O barulho já existia. Só que por causa da caixa de direção tá com folga, você não percebia, você não ouvia. Enfim, agora coloquei aquele barulho alto da caixa, parou. Agora eu tô ouvindo outro barulho. Então você tem que deixar muito bem avisado, porque a percepção do cliente no carro dele, por exemplo, esse carro aqui da minha irmã, eu sei defeitos que tem nele, barulhos. Eu sei. Agora, o mecânico muitas vezes não sabe. E ele tem uma percepção diferente. Lá na oficina mesmo, tem o Wilson lá, por exemplo, 60 e poucos anos. Quantas vezes... Wilson, vamos dar uma volta com o carro de cliente. Eu e o Wilson, a gente já dá volta com o carro de cliente. Tá ouvindo, Wilson? Não. Falei, como é que você não tá ouvindo, Wilson? Não tô ouvindo não, Renan. Falei, pelo amor de Deus. Então, não sei se é a idade, mas outra vez também. Eu tirei uma peça, tirei 2 polias do virabrequim. 2 polias, coloquei na bancada. Falei pro mecânico, tá vendo diferença? Ele naquele dia, o Pablo, eu acho que ele tava tirando sarro da minha cara. Não, Renan, não tô vendo diferença. Eu falei, você não tá vendo diferença? Não. Eu falei, não é possível, mano. Não é possível, você não tá vendo diferença nisso aqui. Não tô vendo não. Eu falei, tá. Aí outro dia eu também fui entregar, outro dia não, faz uns 3 anos isso. Fui entregar uma bucha de um carro da Mitsubishi. Entreguei pro mecânico. Aí eu falei, confere por favor. Aí beleza, ele instalou no carro. Aí eu falei, ué, mas... Aí daqui a pouco ele voltou, Renan, não tá dando certo. Eu falei, por quê?
Ah, não sei. Eu falei, tira a bucha. Colocou na bancada. A bucha tinha medida diferente. Eu falei, pô, você não percebeu isso? Não, não percebi. Uma oficina na Sabará, de um amigo meu. Hoje ele não é mais sócio dessa oficina, o Miguel. Não é mais sócio dessa oficina, posso falar o nome dele. O Miguel, uma vez, eu tava lotado de carro, lotado, e era pra entregar um carro pra um amigo meu, o Milton. E ele tinha que viajar. Ele falou, Renan, mano, pega o meu carro, leva num parceiro seu que você confia, tal, leva lá que pelo menos você vai testar o carro. Não importa que você leva pra outro lugar, mas você vai testar o carro. E eu confio nos seus testes, eu confio na sua palavra. Então se você levou numa oficina, provavelmente você vai conversar com os caras, questionar os caras, e eu confio em você, não confio nos caras. Beleza. Aí eu levei. Aí entreguei tulipa e trizeta. O cara abriu a sacola da tulipa, abriu que não sei o que, encheu de graxa a porra da trizeta. Beleza. Ah, Renan, a trizeta tá errada. Eu falei, por quê? Ah, tá aqui, ó, tá com folga. Eu falei, então, você não conferiu antes? Não. Sujou a trizeta inteira, sujou tulipa, rasgou a caixa da Vetor, da tulipa, a caixa da fabricante Vetor, rasgou a caixa, abriu o saco igual abriu o cu da mãe dele, abriu no dedo, em vez de pegar um estilete, uma tesoura, cortar bonitinho a pontinha ali da embalagem, cortar, não precisa nem arrancar toda, abre um pouco, deixa aquele filete solto, né, e puxa a trizeta lá de dentro. Puxa, se precisar depois devolver, tá errado, coloca. Pelo menos a embalagem não tá toda aberta. Ela ficou ainda aquele filete. O meu irmão fazia eu colar a embalagem com ferro quente. O meu irmão fazia. Esquenta o ferro de solda, ou aquele ferrinho de solda fininho, sem ser aquele martelo. O meu irmão pedia pra eu esquentar, derretendo o plástico. O meu irmão pediu isso milhões de vezes pra mim. Eu esquentava o ferro de solda, esquentava o plástico e colava a ponta dos plásticos que estava derretida. Então eu esquentava os plásticos, ele ficava derretido, e eu ia e juntava as pontas. Eu remendava embalagem plástica, porque o meu irmão pedia, Renan, remenda isso aí para mandar para autopeça, remenda isso aí para mandar para o distribuidor. O meu irmão tinha, eu nunca vi um ser humano, acho que ele é o cara mais enjoado para abrir embalagem de autopeça no Brasil. No Brasil. O meu irmão é enjoado para abrir autopeça. Não deixava nenhum mecânico encostar na embalagem. Renan, não deixa não. Os caras com embalagem, com a mão toda cheia de graxa, o cara quer abrir embalagem, meu irmão, abre e entrega só a peça pra ele. Abre, entrega a pastilha na mão, entrega o disco na mão, porque vai foder tudo a embalagem. E pelo amor de Deus, fabricantes, façam embalagens que é brilhosa, que é mais fácil de limpar, e não papelão seco, fosco, que é onde você encosta na embalagem fica suja pro resto da eternidade. Faça aquelas embalagens que em volta dela parece que tem um plástico, que é brilhante, né? Porque ali você consegue limpar mais fácil. Você passa um pano na embalagem e limpa. Agora os caras fazem embalagem toda de papelão fosco, onde encosta suja. Aí é foda. E aquela brilhante também protege um pouco de água, né? Cai uma água, alguma coisa, ela protege um pouco mais. Mas enfim, então deixa aqui nos comentários o que você acha que é mais correto ser feito, tá bom? É nóis, tamo junto.